Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui com o professor Leandro. Na aula de hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre o litoral brasileiro, a sua importância e olha, eu já adianto para vocês, hein? O assunto é legal pra caramba. Tem questões jurídicas envolvidas nisso tudo e com certeza você vai querer pesquisar mais sobre o tema depois. Então, começando aqui, pessoal, para entender bem, né? Quando você vê uma imagem do território brasileiro, chama bastante atenção a grande extensão do nosso litoral. Olha só, se formos levar em consideração aí cada reentrância do litoral brasileiro, a extensão do litoral brasileiro chega a quase 9 mil quilômetros de extensão. Então, é um grande litoral e é um dos maiores do mundo. Você já parou para pensar qual a importância do litoral brasileiro? Quais são os prós e contras do nosso extenso litoral? Então pensa um pouquinho aí, se você puder, pause o vídeo e depois você volta que eu vou continuar falando aqui direto, tá bom? Então para começar, as vantagens. Poxa, facilita bastante o comércio internacional. Nós sabemos que o transporte marítimo, o transporte interoceânico, é o transporte ali que tem o melhor custo-benefício para cargas pesadas. Então isso facilita demais. Outra facilidade que nós temos é a possibilidade da pesca no nosso litoral. Além de tudo, o litoral ele facilita a ocupação humana. Desde o passado, você sabe que as primeiras cidades elas foram estabelecidas no litoral e é por isso que o Brasil também ele tem grande parte da sua população vivendo ali junto ao litoral. Então nós podemos citar pesca, transporte e facilidade de comércio internacional. São as grandes vantagens do nosso litoral. Além disso, nós temos algumas desvantagens ou talvez preocupações. Por exemplo, no caso de uma guerra, fica difícil proteger um litoral tão grande como é o caso do litoral brasileiro. Mas também nós podemos pensar em uma dificuldade de fiscalização para a entrada de produtos, controle deste extenso litoral é um desafio, para não chamarmos de desvantagem. Afinal de contas, muitos países aí já lutaram ferrenhamente por conta de pequenas faixas de saída para o mar e o Brasil tem uma extensão imensa no seu litoral. O litoral brasileiro ele vai do Cabo Orange no Amapá até o Arroio Chuí no Rio Grande do Sul. Eu vou clicar aqui para vocês verem e também vou deixar esses slides disponíveis para que vocês possam acessar todos os recursos que estão nele, tá bom? Então olha só, eu cliquei aqui o Cabo Orange. Ele está localizado no Amapá. Eu vou tirando o zoom aqui para mostrar para vocês. Olha só que legal. Onde ele está localizado. Aqui está. Ó. Então esse é o ponto extremo norte do litoral brasileiro, o Cabo Orange. E o ponto extremo sul do litoral brasileiro, eu acho que você já ouviu falar esse nome alguma vez na vida, é o Arroio Chuí. É onde um rio, que chama Chuí, deságua no Rio Grande do Sul, entre o Brasil e o Uruguai. Olha só que legal, pessoal. Tirando o zoom, então aqui é o rio Chuí e aqui é o Arroio Chuí. É a divisa, do lado de cá é Brasil, do lado de cá já é o Uruguai. Não leve em consideração exatamente onde está esse pontinho, tá? E sim aquele ponto que eu mostrei para vocês. Olha onde fica, no extremo sul do Brasil. Então é aqui que é a divisa do Brasil com o Uruguai. É onde este rio deságua, é o Arroio Chuí. Legal? Muito bem, vamos continuar então aqui nossos slides. Um pouco sobre as ilhas brasileiras. Caso você não saiba, Ilhabela, que é um lugar maravilhoso, é a maior ilha do Brasil. Tem 350 quilômetros quadrados de extensão. Eu deixei aqui também para que vocês pudessem clicar e acessar os lugares que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Vejam que ela é uma ilha, ó, completamente cercada de água. Você só chega aqui de barco e existe aqui no caso uma balsa, ó, olha lá, a linha da balsa que leva a pessoa de São Sebastião até
Ilhabela. Muito interessante, né? Tem um terminal aqui também. Talvez você esteja pensando assim, professor, e Marajó? Vamos dar uma olhada aqui em Marajó. Ó. Ilha de Marajó. Vejam que a ilha de Marajó, ela não é completamente isolada pelo mar. Ó. Na verdade, existem alguns rios aqui que formam esta ilha. Ó. Então, é por isso que nós consideramos Ilhabela como a maior ilha do Brasil. Tá? Mas aí se você já visitou, ou se você conhece alguém que mora em Marajó, pergunte aí o que as pessoas acham sobre isso. Fernando de Noronha. Olha só, gente, a distância que Fernando de Noronha fica do litoral do Brasil. 540 quilômetros de distância em relação a Pernambuco. Aquele paraíso natural, coisa mais linda do mundo. Inclusive dizem que é caro até, né, visitar Fernando de Noronha. Tem taxas ali e tudo para você visitar. Vamos ver algumas fotos aqui de Fernando de Noronha. Olha só que coisa linda. Fica bem distante do litoral brasileiro, mas é território do Brasil. Inclusive, atualmente, Fernando de Noronha pertence ao estado de Pernambuco. Beleza? Olha só a distância, gente. Muitas vezes a gente pensa que é mais perto, né? Ó. Muito louco, né? Bem distante, só chega ali de barco ou de avião. Atol das Rocas. Fica a 250 quilômetros de distância do litoral do Rio Grande do Norte. Olha só que legal, gente. Também é bem interessante, é bem pequenininho. Eu vou colocar aqui a imagem de satélite para vocês verem. Lugar maravilhoso, hein? Olha só que legal. O território do Brasil, pertencente aí ao Rio Grande do Norte. Um verdadeiro paraíso natural. O intuito é que vocês fiquem curiosos aí, de repente pesquisem mais sobre esses lugares que eu estou mostrando para vocês. Vejam que isso aqui, ó, eu não vou dar spoiler, hein, para sua pesquisa, mas olha, não parece a boca de um vulcão? Ou será que são corais? Será que tem a ver com o tectonismo do planeta? Fica aí para aguçar a curiosidade de vocês. Olha como fica distante do litoral brasileiro o Atol das Rocas. Então você vê que aqui logo mais, ó, já tem Fernando de Noronha, que Vila dos Remédios é o nome da cidade ali principal de Fernando de Noronha. Trindade e Martim. Agora as coisas começam a ficar mais interessantes no sentido de curiosidade. Olha só, Trindade e Martim Vaz. Fica a 1.200 quilômetros de distância do litoral do Espírito Santo. São apenas 2 rochedos, ó. Aí você deve estar pensando, poxa, mas por que o Brasil tem esses territórios? Para quê? É um negócio tão pequenininho. Faz sentido o Brasil ter estas ilhas? Será que é para turismo? Calma lá, que a gente já vai responder todas essas perguntas. E, finalmente, São Pedro e São Paulo, que fica a 986 quilômetros do litoral de Pernambuco, galera. E esses arquipélagos são os pontos mais distantes do Brasil, lá no meio do Atlântico. Ah, mas o outro não está mais distante? Está mais distante do Espírito Santo, né, galera? Ó, vou mostrar aqui para vocês já vão entender. É até difícil de encontrar, hein?
Como o Espírito Santo ele está mais assim recuado aqui, então São Pedro e São Paulo, como eu mostrei para vocês, é o ponto mais ao leste que pertence ao Brasil. Gente, dá uma olhada nessas fotos, que coisa de louco. Tem gente morando ali? Sim, galera, tem gente morando lá. Então tem uma estação científica de São Pedro e São Paulo, e ali é um ponto que tem até terremoto, para vocês terem uma ideia, tem tremores de terra, e você pode depois dar uma olhadinha em vídeos no YouTube sobre o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Eu vou clicar novamente só para vocês verem a distância que fica do Brasil isso aqui. É do Brasil, né? Mas a distância que fica em relação ao nosso litoral. Ó, então tá aqui o arquipélago. Só isso aqui. Tem brasileiro morando ali em caráter permanente, pessoal. Na verdade, os pesquisadores eles vão fazendo turnos. Fala a verdade, gente. Só por essa imagem aqui já vale um likezinho aí nessa aula que eu falei para vocês que é uma aula bem legal e bem curiosa. Enfim, galera. Qual a importância dessas ilhas para o Brasil? Você vai entender já na sequência. Aqui vocês estão vendo ó, o arquipélago de São Pedro e São Paulo e uma declaração. Se você clicar aqui, você tem acesso aos documentos ou às referências, às explicações sobre eles. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, no item 3 do artigo 121, reza, diz o seguinte: os rochedos que, por si próprios, não se prestam à habitação humana ou à vida econômica, não devem ter zona econômica exclusiva, nem plataforma continental. Vão guardando essas informações, que elas vão fazer sentido daqui a pouquinho. Fica aqui comigo. Aqui, gente, como que o Brasil prova que dá para ter vida aqui? Colocando vida aqui. Então tem um farol instalado, que serve para navegação, tem uma estação científica e pessoas morando aqui. Ou seja, presta para ter vida? Presta. O Brasil deu um jeito de fazer esse lugar prestar para ter vida. Para quê? Para ter direito a essa zona econômica exclusiva e essa tal de plataforma continental. A maioria das imagens e links aqui você pode clicar e ter acesso. Vamos entender um pouquinho mais sobre o relevo oceânico. Como vocês já sabem, o relevo, essas alterações de altitude, formatos que a gente encontra na superfície terrestre, também acontecem no fundo dos oceanos. Não pense que o fundo do oceano é uma coisa lisa. Olha só que imagem incrível do fundo do oceano. E vocês podem notar que o continente da América do Sul ele está elevado aqui como se fosse um platô, uma plataforma, uma mesa. E quando a gente entra no mar, aqui em São Paulo, ele vai afundando, né? Vai ficando bem fundão. Mas não chega a uma profundidade superior a 150, 200 metros por uma grande extensão. Veja o que eu estou mostrando aqui com o mouse para vocês. Ó. De repente tem um desnível no fundo do oceano enorme que leva para o fundo do mar, que é o chamado alto mar. E mesmo assim tem montanhas no fundo do mar. Lembra que eu perguntei para vocês sobre o Atol das Rocas, o Fernando de Noronha? Olha só, são montanhas do fundo do mar que a pontinha dessas montanhas aparece na superfície formando ilhas. E lá no meio do oceano, ó, parece ter uma montanhona aqui, uma rachadura, uma ferida. Isso aqui, gente, é a separação da crosta oceânica, da placa tectônica sul-americana e da placa africana, que estão se separando uma em relação à outra. E também acontece aqui entre a placa eurasiana e placa da América do Norte, que não está aparecendo. Essa separação forma a dorsal mesoatlântica, que é uma cadeia de vulcões submarinos, submersos, que está constantemente se afastando, formando mais vulcões e lava espalhando. Então este fundo oceânico todo, tudo isso tem nome, é importante que vocês conheçam alguns agora, como plataforma continental, dá para ver muito bem aqui,
essa parte mais rasa, ó, aqui também, plataforma continental. O talude, que é esse desnível, vocês estão vendo aqui o desnível, ó, o talude. A planície abissal ou planície oceânica, que é o fundo do mar. Essas montanhas aqui no fundo do mar vão formar ilhas vulcânicas. E a dorsal mesoatlântica. Além disso, existem regiões muito profundas que são formadas quando as placas se empurram uma contra a outra, por exemplo, lá no Pacífico, formando as fossas submarinas. Mas o que importa para a gente nessa aula muito é a plataforma continental. Aqui tem uma imagem que fica mais didática para vocês verem a plataforma continental aqui e aqui, o talude aqui e aqui, que é esse desnível, uma fossa oceânica, uma região profunda quando tem choque de placas no convergente. A dorsal é quando tem a separação das placas e aqui estão as planícies abissais. O que foi a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar? Presta atenção na minha voz e menos na imagem que está aí agora. Daqui a pouco eu leio com vocês. No passado, bem antigamente, vamos pensar lá na Primeira Guerra Mundial, ou mesmo na Segunda Guerra Mundial, quem determinava até onde eu podia chegar perto dos Estados Unidos com um navio, ou, por exemplo, explorar petróleo perto do litoral de um país? Quem determinava isso? Sabe o que determinava? Ou se a gente voltar mais no tempo ainda, quando só tinha canhão, o alcance da bala do canhão. Então, o tiro do canhão chegava até um determinado lugar. Ali pensa nos fortes que tem no Brasil, lá do passado, do século XVI, século XVII. Então, o máximo que alguém podia chegar perto do Brasil é onde a bala do canhão chegava. Então, você ficava com um barquinho assim, por exemplo, aí vinha um tiro de canhão, caía perto de você, você podia ficar ali. Agora, com a invenção dos mísseis, gente, de longo alcance, isso não faz mais sentido. Então a ONU, agora pode prestar atenção aqui na tela, lá em 10 de dezembro de 1982, na Jamaica, fez uma reunião com vários países que têm litoral e criaram a Convenção da ONU, das Nações Unidas, sobre o Direito do Mar, que está em vigor desde novembro de 1994. A ideia está bem resumida aqui, leia comigo. Animados do desejo de solucionar no espírito de compreensão e cooperação mútuas todas as questões relativas ao direito do mar, reconhecendo a conveniência de estabelecer por meio desta convenção, com a devida consideração pela soberania de todos os estados, os países, uma ordem jurídica para os mares e oceanos que promova usos pacíficos, a utilização equitativa e eficiente dos recursos, a conservação dos recursos vivos e estudo, a proteção e preservação do meio marinho. Ficou determinado algumas coisas que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Então, ao invés de ficar uma guerra, vamos fazer um acordo. Vamos fazer ali uma convenção e todo mundo que assinar respeita esta convenção. Olha lá o que aconteceu. Os fundos marinhos e oceânicos e seu subsolo para além dos limites de jurisdição nacional, bem como os respectivos recursos, são patrimônio comum da humanidade. Isso significa, traduzindo aqui, que o fundo do mar, isso daqui, ó, pertence à humanidade de maneira geral. Nenhum país se apropria do fundo do mar além dos limites jurisdicionais que foram estabelecidos, que o país tem direito a partir aqui do seu território continental. O que mais? A exploração e aproveitamento serão feitos em benefício da humanidade geral, independentemente da situação geográfica dos estados. Isso aqui é para o uso do mundo, para que todo mundo se beneficie, porque senão um país tem um litoral enorme, como o Canadá, a Rússia, o Brasil, os Estados Unidos, a China, eles vão ter benefícios maiores, e o país que não tem litoral, como a Bolívia, por exemplo, o que vai fazer? Então, ficou estabelecido isso aí que eu falei para vocês. Mas tem muitos outros detalhes que são fundamentais que você precisa conhecer. Então vamos lá. Algumas considerações importantes. Ficou determinado que
o mar territorial, que é um limite que o país tem direito de expandir o seu território mar adentro, porque ninguém pode chegar assim com um navio e atracar o navio aqui e invadir outro país, né? O país vai meter bala aqui nas pessoas e então não tá certo. Mas até quando que alguém pode chegar perto de um país? Então, antigamente, o mar territorial era o tiro do canhão que determinava o tamanho. Aí eles fizeram uma resolução lá, fizeram algumas conversas e determinaram isso que eu acabei de ler para vocês. Ó. O mar territorial passou a ter 12 milhas marítimas. Daqui a pouco você vai entender o que são essas milhas marítimas. Ficou adotado o conceito de zona econômica exclusiva, que são 188 milhas adjacentes ao mar territorial. E os estados costeiros poderiam apresentar uma proposta de limite exterior até 13 de maio de 2009. Como eu disse, gente, fica comigo aqui que vocês vão entendendo pouco a pouco toda essa história aqui que eu estou contando para vocês. Vamos lá, vamos ver na imagem. Quero imagens. Ficou determinado o seguinte, nessa convenção, ninguém pode se apossar desse fundo aqui. Segundo, até a convenção, ficou determinado que 200 milhas náuticas ou marítimas, dá uns 300 e tantos quilômetros, mais ou menos, era o mar territorial. Então ninguém podia nem passar de avião aqui por cima. Aí na convenção eles reduziram isso para uma faixa mais estreitinha. E o que mais que eles fizeram? O restante ficou sendo chamado de zona econômica exclusiva. E mais uma coisa, se algum país não tivesse satisfeito com o tamanho da zona econômica exclusiva dele, que é um lugar onde só ele pode explorar, ele poderia fazer uma petição até aquela data que vocês viram ali. Certo? Vamos lá, o Brasil, o cuidado do Brasil com seu litoral. Ah, o Brasil não liga para... Liga sim. Em 1950, antes da convenção isso, hein? A plataforma continental foi integrada ao território nacional. Ai, gente do céu. Paciência, hein? Para entender bem. O que acontecia lá no passado? Era o tiro do canhão. Aí veio o míssil. Não dá mais para determinar por tiro de canhão. Aí cada país foi determinando o que era seu. O Brasil, em 1950, falou assim, ó, toda a extensão da plataforma continental é território brasileiro. Então nenhum avião poderia passar por aqui, nenhum navio poderia passar por aqui, sem a nossa autorização, porque o Brasil reivindicou isso como seu território. Aí na convenção teve as mudanças. Não, território é só essa faixa pertinho. O restante é zona econômica exclusiva. E o Brasil pode reivindicar um pouquinho mais. Tudo isso foi determinado lá. Ah, mas o Brasil aceitou? Aceitou, ele assinou. Assim como todos os países envolvidos. Ficou bom para todo mundo, galera. Vocês já vão entender por quê. Em 1963 teve um problema. Teve um negócio chamado Guerra da Lagosta, que o Brasil quase atingiu um navio estrangeiro que estava tentando pescar lagosta próximo ao nosso litoral. Tá? O Brasil não é tão bonzinho não, viu, pessoal? Às vezes ele fica bravo. Em 1966 foi fixado o mar territorial em 11,1 quilômetros. Então, isso aqui tudo é dentro do âmbito jurídico nacional. Depois ampliou em 69. Em 1970 foi daquele jeito que eu falei para vocês lá, ó, 370 quilômetros. Então, em 1970, o Brasil reivindicou toda essa área como território brasileiro, como eu tinha falado para vocês. Então, olha como o Brasil foi ampliando ali o seu território marítimo. Antes da convenção, galera. Antes da convenção. A convenção serviu para padronizar. Aí em 82 veio a convenção. Aí o Brasil aceitou? Sim, ó. Em 1988 foi ratificado no Brasil. E em 1990 tem aqui um trecho de um documento oficial para mostrar para vocês. Tem vários dados curiosos aqui embaixo, ó. Por exemplo, estabelece passagens pacíficas de navios, o que pode, o que não pode, quando o Brasil vai ficar bravo, que a galera tá passando ou não. Quer ver? Deixa eu achar esse pedacinho aqui para falar para vocês, é bem interessante. Ó, estabelece o que são águas interiores, baías, portos, ancoradouros.
Depois vocês dão uma olhadinha, pessoal, por favor, nas definições de ilha, baía, golfo, estreito, tá? Não vou entrar nesses detalhes porque é só você dar uma olhadinha aí na sua apostila, pesquisar rapidinho, você já vê. Aqui, ó, passagem inocente, ó. O que é uma passagem inocente? É quando um navio, ele passa pelo litoral brasileiro, então ele pode passar ali, não tem problema. Só que ele passa assim, de boa, sem prejudicar a paz, ele não para. Se tiver um navio parado, ou meio esquisitão ali de olho muito tempo, o Brasil vai investigar. Daí pode não ser uma passagem inocente. Ó, no mar territorial brasileiro, submarinos ou qualquer veículo submersíveis devem subir à superfície e levantar a bandeira. Não pode ficar um submarino dando um rolê aqui, galera. Ó. Vocês estão entendendo, gente? Estão gostando da aula? Ó, um submarino, se ele chegar bem pertinho aqui, ele não pode ficar submerso. Ele tem que vir à superfície e ficar com a bandeirinha dele. Tudo isso é para segurança nacional. Então o Brasil tem um cuidado com o litoral, tem a lei estabelecida, tudo certinho, bonitinho. Chegou a parte mais importante, mais cobrada no vestibular de toda a aula. Se você quer escolher um pedaço da aula para você copiar no caderno, para você fazer um print, anotação, é este. Vamos lá. O que está estabelecido atualmente? Linha de base. É o momento que a maré tem a maré alta e maré baixa. Quando a maré está baixa, você consegue andar mais na praia antes de molhar o pé. Então você vai andando. Na hora que você molhar o pé, é a linha de base, na maré baixa. A partir da linha de base, 12 milhas náuticas, que equivalem a 22,2 quilômetros, é território brasileiro, galera. Isso significa que é a mesma coisa que um avião sobrevoar o território brasileiro terrestre, é a mesma coisa aqui. Então o Brasil pode, por exemplo, abater um avião se o avião se recusar a sair do nosso território. Então isso aqui é território brasileiro. Ninguém pode entrar aqui dentro sem a nossa autorização. 22 quilômetros a partir da linha de base. 200 milhas náuticas, ou seja, 370 quilômetros, coisa pra caramba a partir dessa linha de base. Tudo isso aqui é área de exploração econômica exclusiva do Brasil. É a zona econômica exclusiva. Só o Brasil pode fazer exploração econômica do fundo da plataforma continental nesta área. E por que é tão importante? Muito fácil. Por causa das reservas de petróleo e gás que são abundantes nesta região. Nenhum outro país tem o direito de explorar. Nenhum país pode chegar aqui na migué e falar assim, aqui é mar é internacional. Não, ficou estabelecido aqui a lei. Não pode. E a plataforma continental? Aí nós estamos falando de relevo, galera. Esquece a lei. Plataforma continental é essa estrutura do relevo que vocês estão vendo aqui, que é essa parte mais rasa, incluindo o talude, até chegar na planície abissal. É isso que o Brasil reivindica naquela parte que vocês vão lembrar comigo agora. Ó. Vamos lá. Se um país não tivesse, naquele momento, lembra que a tecnologia ainda não era atual, satisfeito com o tamanho da zona econômica exclusiva, ele podia pedir para ela ser ampliada. Até onde? Até esse limite que vocês estão vendo aqui. Então, na época, o Brasil faz de conta que a gente achava que era até aqui mesmo. Aí fizeram estudos, a Petrobras foi muito importante nisso. E daí, o Brasil pediu um aumento da sua zona econômica exclusiva, baseado na extensão da sua plataforma continental. Definições, galera. Já expliquei para vocês na imagem, aqui está a definição do que é mar territorial. O país tem total soberania sobre o mar territorial. Aí tem a zona contígua, que é uma extensão do mar territorial, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Se isso aqui é o mar territorial, tem mais 22 quilômetros adentro, chamado zona contígua. É mais ou menos assim, ó, de uma forma muito simplificada. Se alguém tiver no mar territorial, o Brasil já tem autonomia total, por exemplo, para investigar, para prender, para abater, se não tiver negociação.
Mas também não dá para alguém ficar bem nessa linha aqui, ó, e o Brasil olhando, falar, ai caramba, vamos esperar entrar no mar territorial para começar a investigar. Não, a zona contígua já serve para o país ir investigando e conversando para ver o que está acontecendo. O barco está chegando, o barquinho está chegando aqui. Então, quando está aqui, o Brasil já tem poder de fazer ali uma conversa, uma investigação. Daí entrou no mar territorial, já está em território brasileiro. Entendeu? É como se fosse assim uma zona de sinal amarelo. Zona econômica exclusiva, acho que vocês entenderam bem o que eu expliquei para vocês ali na imagem. Aqui tem todas as características. Você pode pausar e copiar as partes mais importantes. E aqui tem toda a legislação que define o que é uma zona econômica exclusiva. E a plataforma continental jurídica, que é aquela região que eu mostrei para vocês. É isso daqui, ó. É a plataforma continental jurídica. Essa aqui é a plataforma continental do relevo mesmo. O talude, a elevação, tudo isso é considerado a plataforma continental jurídica, que é aquela área sim que o país pode reivindicar para ampliar a sua zona econômica exclusiva. Pessoal, fácil? Não sei se é fácil, mas não é difícil, né, esse assunto. Eu tô me desdobrando aqui para explicar para vocês de um jeito que vocês entendam bem. Confesso que no começo eu achava que era difícil esse assunto, mas agora eu estou tentando explicar de um jeito fácil para vocês, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me mandar um e-mail ou mandarem nos comentários. Alto mar. Conjunto das zonas marítimas que não se encontram sob jurisdição de nenhum estado. Ninguém é dono, gente, do fundo do oceano. Qualquer reivindicação é ilegítima. Isso ficou determinado lá na convenção. O uso deve ser pacífico e tem a liberdade do alto mar para essas coisas aqui. Então, em alto mar pode pescar, pode sobrevoar, pode navegar, pode fazer pesquisa científica e pode também passar cabos, porque tem muitos cabos de fibra ótica que passam no fundo dos oceanos para distribuir a internet no mundo. E também dutos, canos. Resumo, ficou assim então, pessoal. Território brasileiro, aí tem o mar territorial, que é esse escurinho aqui, que é uma extensão do território brasileiro, como vocês viram. Aí vem a plataforma a zona econômica exclusiva, que é esse daqui. Só o Brasil pode explorar petróleo, gás ou utilizar recursos do fundo do mar aqui. E essa parte, que é um pouquinho mais escura, é a extensão da plataforma continental, que é chamada de plataforma continental jurídica, toda esta área, porque é aquela parte que o Brasil reivindica como uma extensão. Tudo bem, galera? Entenderam? E toda esta área que vocês estão vendo, ó, a zona econômica exclusiva, mais esse outro azul, mais o mar territorial, tudo isso que está em destaque é chamado de Amazônia Azul. Amazônia Azul. Legal, né? Por que a Amazônia Azul? A Amazônia Azul recebe esse nome porque a área dela é mais ou menos a mesma extensão da área da Amazônia. E também por causa da sua importância ambiental e também pelas questões geopolíticas, pela biodiversidade que tem nessa região. Por isso que chama Amazônia Azul. Corresponde, gente, a quase metade do tamanho do território brasileiro normal. Muito doido, né? Lá no começo da aula eu falei da importância daquelas ilhas. Dá uma olhadinha aqui, galera. Trindade, Martim Vaz, São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha. Galera do céu, ficou determinado lá na convenção que qualquer ilha habitável que pertence a um país, ela tem plataforma continental e zona econômica exclusiva. Isso significa que 200 e... quanto que dava lá? 300 e poucos quilômetros. Aqui, ó. 370 quilômetros a partir da linha de base daqueles rochedos que eu mostrei para vocês no começo da aula, são de exploração econômica exclusiva do Brasil, galera. Zona econômica exclusiva.
Então tá aí a importância de manter esses rochedos, esses lugares habitados. É por isso que tem que ter pelo menos 2 pessoas ali sempre morando nesses lugares para poder reivindicar como território brasileiro e ter direito à zona econômica exclusiva. A China, por exemplo, galera, tem feito ilhas artificiais no meio do oceano e colocando gente para morar, para reivindicar essas áreas no entorno, para fazer exploração de recursos. Então é muita estratégia, né? Fala a verdade se você sabia disso, é uma loucura, hein, gente? Assunto curioso pra caramba. A Amazônia Azul, ela é tão importante que ela corresponde aí a 95% da área do comércio externo brasileiro, porque grande parte do comércio externo tem a ver com a navegação, entendeu? No 40 portos, mais de 40 portos, muitos deles precisam de uma reforminha, né, galera? A pesca da lagosta, camarão, peixes, pesquisas científicas, exploração de petróleo e gás. Esta é a importância da Amazônia Azul, por isso que é uma região estratégica importantíssima. Então tem aqui um histórico para mostrar para vocês, olha, também um link. Em 1989 foi feito um levantamento da área da plataforma. Em 2005 foi feita uma proposta entregue à ONU para ampliação e o reconhecimento de direito sobre uma área de 950 mil quilômetros quadrados, que equivale à área de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo juntos. Então, os peritos lá da convenção fizeram uma análise do caso e em 2007 aceitaram 712 mil desses 950 mil. O Brasil não ficou muito satisfeito não, viu, galera? E já encaminhou uma nova proposta. Atualmente a Amazônia Azul tem 4,2 milhões de quilômetros quadrados e depois você pode dar uma olhada aqui na importância militar e por que é uma área que tem tanta importância assim geopolítica para o Brasil. Tem mais 2 notícias também para você conhecer um pouquinho mais. Quando o Brasil ele ampliou ali, mesmo sem o consentimento da ONU, fazendo ali as suas justificativas. E aqui está a justificativa da Petrobras para essa ampliação. E aqui é uma imagem, mais uma vez, igualzinha a outra lá, só muda o estilo gráfico dela. Tá? Tudo isso que vocês estão vendo pintadinho é a Amazônia Azul. O que está em azul claro é a zona econômica exclusiva, em azul escuro o mar territorial e em vermelho as áreas reivindicadas para extensão da plataforma continental brasileira. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido muito mais sobre o assunto e que, acima de tudo, a aula sirva para estimular a sua curiosidade, para você pesquisar mais sobre o tema e quando vê uma notícia, vê falar na televisão, você sabe do que está falando e você tem propriedade para saber as fontes que você tem que pesquisar e buscar para conhecer mais. Obrigado pela sua companhia comigo até o finalzinho da aula. E se você esteve aqui até o finalzinho da aula mesmo, até a hora que eu estou falando agora, deixa um comentário aí dizendo fiquei até o final ou manda um salve aí só para eu saber. Valeu? Até mais, galera. Até a nossa próxima aula.